Olá a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre bonificação pessoal, mas não é bem bonificação, é sobre presente, que eu comentei no final do último vídeo, certo? Então vamos lá, funciona o seguinte, ó. Quando você está numa empresa, você é um empresário, ou você está fazendo um investimento, você está lidando com pessoas, ok? Com seres humanos. Não estou falando quando você está lidando com máquina. Ah, investir na bolsa de valores. Vocês vão saber porque eu não concordo com essas coisas de investir em bolsa de valores. Uma hora a gente conversa sobre isso. Eu sou a favor de investir em coisas reais, mas não só como um papel, mas sim como uma coisa que você consegue ter algum controle. Quando você não tem controle nenhum, a gente vai discutir isso ao longo do tempo, tipo assim, você está numa posição muito infeliz, a não ser que você seja uma pessoa assim que não queira ter controle mesmo. Mas, para um empresário, para uma pessoa assim que tem uma mente mais aguçada, o controle é importante. Tá bom, então você está como empresário, você está fazendo investimento em alguma coisa, você está lidando com pessoas, seres humanos. Seres humanos são complexos, como você também é complexo. Eles têm problemas, como você também tem problemas. E assim, você tem que lidar com isso, com problemas dos seres humanos, você tem que lidar com falta de dinheiro eventualmente, problemas no banco e tudo mais, coisas a pagar, você tem que lidar com clientes e as demandas dos clientes, e você tem que lidar ainda com as suas emoções, você tem que lidar com a sua família, você tem que lidar com um monte de coisa, e às vezes você se sente sobrecarregado. Um item que eu sempre tive como assim um marcador, que é um target, né? Você tem assim várias metas para fazer durante o mês, né? E essas metas pequenas, umas metas bem pequenininhas, você pode pôr algum item assim que é razoável. Por exemplo, ir tomar um café, né? Eu de vez em quando eu parava o que eu estava fazendo, ia tomar um café na Copenhagen, que ficava do lado do meu escritório, aquele café que o pessoal coloca um chocolate dentro, assim, que é gostoso, né? Às vezes, eu tinha uma meta, por exemplo, de ligar para tantos números de clientes. Se eu conseguia marcar uma reunião, ou se eu batia a meta do número de clientes, eu ia até a padaria tomar um sorvete. Coisa simples assim. Aí você fala, pô, Afonso, aí não funciona, isso não dá nada. Você pode pegar aí vários empresários, pessoal. Não sou só eu, olha só. Warren Buffett. Põe assim, ó, Warren Buffett, que é um grande investidor americano, põe assim, ice cream. Você vai ver a quantidade de foto que ele tem tomando ice cream. Põe aí, Bill Gates Ice Cream. Você vai ver a quantidade de vezes que você vai encontrar o Bill Gates tomando ice cream. Mesmo não gostando do Bill Gates, tipo assim, ele também tem estresse. Pode por aí, George W. Bush Ice Cream. Pode por aí, presidentes americanos Ice Cream. Você pode pegar qualquer grande empresário, você pode escrever aí ice cream ou sorvete, você vai ver o cara tomando sorvete. Porque é uma coisa assim que, é lógico, né? Sorvete vai direto pra barriga, né? Você vai criar uma barriguinha aí eventualmente. Mas é uma coisa que, assim, sabe, parece que quebra um pouco o nosso estresse, por algum motivo. Então, eu gosto de tomar um sorvete de vez em quando eu tava assim, na fúria do dia a dia. Hoje em dia eu tô tranquilo. Tipo assim, acho que faz uns 2 meses que eu não tomo sorvete. Mas... Não, 2 semanas atrás eu tomei um sorvete. Mas tudo bem, continuando aqui. Mas quebra um pouco assim a nossa rotina, sabe? Tomar um sorvetinho. Ou tomar um café. Ou, por exemplo, sair para almoçar com os funcionários, para mim, não era um alívio de estresse. Pelo contrário, é um estresse porque você tem que ver se tem carro para todo mundo, onde vai estacionar esses carros, marcar todo mundo, pedir para todo mundo. Isso para mim é um estresse, eu considero um estresse. E almoçar com o pessoal assim, eu sei que é legal para reunir equipe, mas é um pouco de estresse. O que eu achava legal, por exemplo, assim, é quando eu estava muito estressado, assim, eu ganhei um projeto muito grande, por exemplo, eu marcava com a minha esposa de ir num restaurante que eu gostava lá no Shopping Morumbi. Então era um restaurante legal, a gente ia lá, gastava umas 2 horas no restaurante. Quando eu tinha uma viagem terrível, assim, por exemplo, quando eu ia pra Amazônia, nossa, como era terrível, assim. Não que a Amazônia seja um lugar feio, mas é que no meio da floresta, eu ia fazer serviço no meio da floresta, você não vê nem a luz do sol, aquelas copas das árvores, assim, você passando por aquele monte de lugar, cobra pra tudo quanto é lado. Tipo assim, sempre é um negócio ruim, né? Assim, de difícil. Então, uma vez eu fui tava voltando para São Paulo, né? Então eu fui fazer uma viagem até Belém, para depois pegar o avião para São Paulo, e o avião que eu peguei, depois uma outra equipe de uma outra empresa pegou o avião de volta, um avião teco-teco, o avião caiu, morreu todo mundo. Sempre era um estresse, assim, um avião, sabe? Aqueles avião teco-teco que ele tá indo bem e de repente ele desce 10 metros, assim, do nada. E aí você, tipo, dá aquele chacoalhão, sobe de novo, desce e vira e tal. Então tudo isso aí era um estresse pra mim. Então, mas eu sabia uma coisa. Eu ia pra fazer um serviço desse, eu tinha uma meta. Eu sabia assim, quando eu voltar pra São Paulo, eu vou num restaurante que eu gostava muito. Como é que era no restaurante? Era
Figueira Rubaiá. Eu ia no Figueira Rubaiá com a minha esposa. Então eu já ficava assim, contando os dias. Ah, tal, falta 5 dias para ir no Figueira Rubaiá. Falta 2 dias, falta 1 dia. E aí eu ia. Então, você tem que ter um item para te bonificar. Então, por exemplo, você tem uma meta anual, vamos supor, né? Muito serviço durante o ano. Você tem que pegar um espaço de tempo para tirar umas férias. Férias, 1 semana, 2 semanas de férias. Tipo assim, se desligar um pouco, né? Então, sempre tem essas coisas. Então, você tem metas pequenas, como por exemplo, sei lá, como um chocolatinho, tomar um café, ou tomar um sorvete, que baratinho, né? Ou tomar um cafezinho, né? Ou uma meta um pouquinho maior, por exemplo, você convida sua esposa, ou no caso, se é uma empresária, convida o marido, para ir almoçar ou jantar num lugar legal, né? Coisas assim, ou uma meta maior, assim, olha, se eu conseguir bater essas metas aqui, eu vou fazer tudo isso, vai ser terrível esse ano, porque eu vou ter que trabalhar muito. Para você ganhar muito dinheiro, você vai ter que, tipo assim, se estressar muito. Por mais que você não esteja efetivamente trabalhando muito, né, no pesado, você tem que se estressar muito, você tem que cuidar de muitas pessoas, né? Então muitas pessoas falam o seguinte, quem ganha dinheiro não se esforça. Não se esforça, não. O cara tem 5 mil funcionários e ele não está se esforçando. Imagina. É super fácil. Então, assim, o que acontece? Você tem que ter alguma coisa assim, fazer umas férias maior, alguma coisa que, tipo assim, seus filhos, eles vêm e falam, pô, mas cadê o papai aqui, etc, tal. Eu falo, tô indo viajar. Mas lembre-se, hein, daqui 4 meses a gente tá saindo de férias, a gente vai viajar para aquele lugar legal, tal, aquela coisa toda, planejamento, o pessoal ir olhando na internet para onde vai, ir escolhendo o restaurante, e aí você tem coisas para manter a equipe animada. A equipe, eu digo assim, não só da sua empresa, mas você é a parte principal da sua equipe na sua empresa, e a outro item que está relacionado diretamente a você é a sua família. Então você tem que se manter animado. Ponto número 1 da equipe. Depois, você tem que manter a sua família animada, porque se ela estiver desanimada, você se desanima. Você tem que manter você animado, e você tem que garantir que sua esposa está feliz, você tem que garantir que seus filhos estão felizes, você tem que garantir tudo isso. Depois disso, vem o terceiro nível. Aí você vai ter que tentar deixar os seus funcionários felizes. Aí você pode fazer isso de várias coisas, de várias formas. Você pode pôr uma máquina de café nova na empresa, você pode levar umas bolachinhas para a empresa, pôr um chocolatinho lá, umas balinhas na frente da empresa, para o pessoal pegar quando está chegando. Você, eventualmente, pode fazer uma bonificação, né, de salarial no final de ano. Alguma coisa que esteja dentro da sua condição, é óbvio, né? Se você não tem condição, sua empresa não está tendo condição de dar uma bonificação, não dá. Mas uma coisinha pequenininha, uma balinha, entendeu? Uma coisa simples, assim, às vezes já ajuda, né? Às vezes dá uma palavra assim, puxa, seu serviço está muito bem feito, muito obrigado, né? Então você precisa de algo para motivar as pessoas. Mas a discussão do vídeo não é essa. A discussão do vídeo você tem esses 3 níveis, né? É lógico. Então você tem, mas o principal é você. Então se você não conseguir trabalhar bem de forma efetiva, você vai ter alguma dificuldade aí, né? Então, por exemplo, sei lá, às vezes eu faço um curso, eu tenho lá uma meta, vou passear com as crianças, eu vou passear com as crianças no sentido de ir numa sorveteria, daquelas de sorvete de iogurte que a criançada gosta, ou ir num restaurante com a minha esposa, ou pedir uma comida japonesa, uma coisa assim específica. Então tem coisas assim que eu acho que são legais você colocar, você tem que pensar nisso. Você não pode pensar só assim no negócio em si. Você tem que pensar que a peça-chave no negócio é você. Então você tem que pensar o seguinte, olha de fora, olha você de fora, tá? Olha você. Tipo assim, se você quebrar, se você é a peça que quebra no negócio, você quebra o negócio inteiro. Então a pergunta que você tem é o seguinte, como você mantém a peça fundamental do seu negócio de pé? A peça fundamental é você. Então, número 1, você tem que ter alguma forma de gratificar você mesmo. E não estou falando em dinheiro. Pode ser um sorvetinho, pode ser uma coisa simples, pode ser parar no mercado e comprar uma kombucha, ou parar num lugar e ir numa padaria e comer um pão com um suco de laranja. Não sei qual que é o que você gosta, mas você tem que fazer uma pequena bonificação, e não pode ser todo dia. Não é uma coisa assim, todo dia eu faço isso a horário. Não, é uma bonificação extra. Se você já come na padaria lá o seu pão com
com suco de laranja, você não pode falar o seguinte, se você fizer ligações telefônicas, amanhã eu te bonifico com isso, porque você já ganha isso, pô, você tá se enganando. Tem que ser uma coisa extra. Você já tá tomando seu suco de laranja com seu chapado lá na padaria, faz o seguinte, então vou comprar um chocolate, sei lá, alguma coisinha pequena, não tô falando pra você se encher de chocolate, não tô falando pra você comprar um carrinho de 100 kg de chocolate e comer, não tô falando isso. Tô falando pra você fazer alguma coisa que te bonifique, que te agrade, ok? É isso. Então assim, você tem que pensar, de novo, vamos lá. Qualquer negócio, peça-chave é você, certo? Você está montando um negócio, você é o cabeça do negócio, você está tomando decisão, o estresse cai todo nas suas costas, a não ser que você tenha uma boa pessoa para te acompanhar também, para segurar o estresse com você, mas você tem um estresse, você precisa de algum tipo de bonificação, né? Então você tem que pensar um pouco sobre isso, sobre como aliviar mentalmente esse estresse aí, tá bom? E aí você pensa num tipo de um presentinho para você, presentinho eventualmente para sua esposa, para os seus filhos, algo que agrade eles. Lembre-se, se a sua esposa estiver infeliz, provavelmente ela vai te deixar infeliz. Se seus filhos estiverem felizes, provavelmente eles vão deixar sua esposa infeliz, que vai deixar você infeliz. Então você tem que cuidar aí de todo esse ecossistema, entendeu? É você, sua esposa, seus filhos, né, sua família como um todo, e também de seus funcionários. Todo mundo aí tem que ter algum tipo de bonificação, mas principalmente aí você tem que pensar na sua, porque o empresário ele pensa no funcionário, ele pensa muitas vezes na esposa, ele pensa nos filhos, mas ele não pensa nele mesmo também. Então espera um pouquinho, não tô falando pra você ser egoísta, tô falando assim uma coisa simples, pode ser uma balinha de menta. Poxa, vou ali na recepção hoje, fiz 3 ligações telefônicas, vou ali na recepção, vou pegar uma balinha de menta. Tem lá na entrada da recepção, você coloca umas balinhas, sabe? Às vezes de menta, de alguma coisa. Vou pegar uma balinha de menta. Pronto. Simples assim, coisa pequena, tá? Olha só, os maiores segredos são coisas pequenas, não são coisas assim gigantescas. Tipo, que dá pra fazer fácil, tá bom? Não é caro. Bom, pessoal, a gente finaliza por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.